E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e nele nós iremos falar sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. O contexto em que estava inserida e a forma como foi conduzida fizeram da Segunda Guerra Mundial um fator decisivo para o futuro da humanidade. Entre as principais consequências dessa guerra estão a queda do nazismo e fascismo e os primeiros passos para aquilo que mais tarde se tornaria a Guerra Fria. Entre 1939 e 1945, o mundo presenciou uma guerra que se tornou a mais destruidora e mortal de toda a história. Nesse período, dezenas de milhões de pessoas morreram e outras dezenas de milhões ficaram feridas ou desabrigadas. Grandes massacres e genocídios aconteceram e centenas de cidades ficaram totalmente destruídas e diversos países completamente falidos. Apesar de todas as destruições e coisas ruins, a história também nos mostra o quanto uma guerra pode contribuir com determinados avanços para a sociedade, e na Segunda Guerra Mundial isso não foi diferente. Nessa guerra, por exemplo, a busca por melhores formas de socorrer e tratar soldados feridos em combate contribuiu com o avanço da medicina. A busca pela criação do primeiro míssil balístico contribuiu com a tecnologia utilizada em foguetes espaciais e a busca pelo desenvolvimento da primeira bomba nuclear contribuiu com a criação de um novo meio de geração de energia. Assim como muitos já sabem, a Segunda Guerra Mundial foi desenvolvida a partir do crescimento de um conflito que ocorreu na Europa quando a França e Reino Unido tentaram impedir a continuação do avanço e crescimento da Alemanha nazista. Dessa forma, o principal objetivo da Segunda Guerra Mundial era barrar e acabar com o nazismo na Alemanha e mais tarde com o fascismo na Itália e também o imperialismo do Japão. Apesar de manterem uma grande força e resistência nos primeiros anos da guerra, a Alemanha, Itália e Japão começaram a perder forças e acabaram sendo derrotados em 1945. Por ter sido um conflito mundial, essa guerra alterou muito as questões geopolíticas e gerou ainda mais rivalidade entre dezenas de países. Então, para tentar evitar que novos conflitos acontecessem no futuro, os países que saíram vitoriosos da guerra, em conjunto com aqueles países que ainda mantinham grande influência política, se organizaram e criaram a ONU, que nesse processo de criação também teve apoio de dezenas de outros países, incluindo até mesmo o Brasil. A ONU representa um tipo de versão ou substituição da Liga das Nações, que tinha sido criada após o fim da Primeira Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo era dividido entre três lados políticos. De um lado, a União Soviética, que era socialista e queria expandir o socialismo. Do outro, os Estados Unidos, que era capitalista e queria evitar a expansão do socialismo. E, de um outro lado, a Alemanha e Itália, que juntas queriam expandir o nazismo e fascismo e que eram, também, inimigas tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Dessa forma, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética deixaram de ser inimigos temporariamente e se uniram para derrotar o nazismo e o fascismo. E assim, quando o nazismo e fascismo foram derrotados, o mundo deixou de ser dividido por três lados políticos e passou a ficar dividido por apenas dois lados, o socialismo da União Soviética e o capitalismo dos Estados Unidos. A partir daquele momento em que a Segunda Guerra Mundial acabou, a União Soviética e os Estados Unidos passaram a ter um caminho livre para disputarem entre si o controle e poder global, e assim começou a Guerra Fria. Entre 1930 e 1945, Getúlio Vargas era presidente do Brasil. O período conhecido por Era Vargas apresentava aspectos autoritários e eram mantidos através de manobras políticas e golpes de Estado. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou de forma vitoriosa na luta contra os regimes autoritários da Alemanha e Itália. Desta forma, a insatisfação e pressão contra o autoritarismo do Estado Novo começou a aumentar ainda mais,
e Getúlio Vargas, tentando evitar a perda do poder, começou a adotar uma política mais democrática a partir de 1942. No entanto, acabou não dando certo e, em outubro de 1945, após o fim da guerra, Getúlio Vargas foi deposto e acabava a Era Vargas. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e se gostou, deixe um like para contribuir com o canal. O meu muito obrigado e até mais!